melhor, 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 melhor. Ok, boa, boa, boa. Então, tá, deixa-me ver aqui o chat. Luanda! Nelson, olá. Luanda é longe. Madalena, Elsa, Rita. Rita, olá. Elsa, olá. Há quem já conheço. Então, deixa-me só tentar tal pôr a apresentação. Permite. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos agora ver as perguntas, tal como prometido, vou responder a estas perguntas. Eu tenho aqui a apresentação. Depois, eu vou enviar esta apresentação para todos que se inscreveram. Pode ser? Ok. Ok. Então, a primeira pergunta era: todos os gestos têm um significado. É verdade ou não? Falso. Verdade. Lena, tenho uma pergunta então para si. O que significa, por exemplo, o gesto braços cruzados? Aham. Rita também disse a mesma coisa, Catarina. Então a pergunta é a todos. Pessoa fechada e desconfiada. Mais, o que significa o gesto braços cruzados? Que está a defesa. Bloqueador. Não, na verdade, tudo isto é a vossa percepção. E vocês têm razão em percepcionar este gesto desta forma. Insegurança. Distante. E Nelson, mas Nelson, por exemplo, já está a escrever que inclinado para trás pode estar a ouvir ou a pensar no assunto. Já não é tão mau, digamos assim, como, por exemplo, bloqueador ou distante. Porque já me explicou uma vez e seria batota. Já. O problema com estes gestos é que elas não têm um significado. Elas podem ter um significado para a pessoa que faz, mas para quem está a percepcionar, vai percepcionar estes gestos de forma completamente diferente. E, por exemplo, eu prometi responder ou mostrar alguns resultados do nosso inquérito. Agora não consigo mostrar, mas vou já verbalizar. Olá, sim. Então, o que disseram as pessoas quando nós perguntamos? Ok, uma pessoa com braços cruzados parece-lhe. Imaginem, 27% das pessoas, dos respondentes, disseram distante. 23% reservada. 11% disseram que uma pessoa parece concentrada. E imagine, 39%, que foi a maioria, disseram tudo e mais alguma coisa.
entre as respostas de 39%, nós recebemos arrogante, fechada, indiferente, parada, tímida, constrangida, desinteressada, insegura, impaciente, defensiva, descontraída, formal, impaciente, desconcentrada, neutra, até neutra, desprotegida, observadora. 39% disseram tanta coisa, que é difícil, na verdade, acertar, digamos assim, num significado deste gesto. De certeza que na altura, quando uma pessoa faz, por exemplo, o gesto de braços cruzados, para ela tem um significado. O problema é que este gesto depois vai ser percepcionado de forma diferente pelas todas as outras pessoas. E é aqui que é o problema. No outro dia estive com o meu amigo e ele disse: mas não, qual o interesse, como que isto vai ser percepcionado? O que é importante é o que este gesto significa para esta pessoa que faz. E eu digo sim, só que o problema, imagina se à tua frente esteve um colega e um colega decidiu que nesta altura este gesto significa bloqueador ou insegurança. O que vai fazer? Vai depois correr atrás do colega e dizer: não, espera, eu estava aqui com os braços cruzados, mas isto não significa nada, eu só estava a ouvir. Percebe? O que vai fazer? Vai depois correr atrás do colega e dizer: não, espera, eu estava aqui com os braços cruzados, mas isto não significa nada, eu só estava a ouvir. Percebe? Interessante que o nosso estudo que nós fizemos confirmou mesmo isto, que a maioria das pessoas recebe ou percepciona esta gesta de forma tão diferente que, na dúvida, é melhor não fazer. Você está a ouvir-me? Dê-me só um sinal, por favor, que está a ouvir-me, que o som está bom, que a transmissão está a correr. Perfeito. Obrigada. Ok. Quem não nos conhece, vou apresentar os estudos de braços cruzados, que é muito interessante. Então, para a pessoa que está a fazer braços cruzados, este gesto só traz vantagens. Reparem, há um estudo que confirmou que quando um grupo das pessoas estava assim com os braços cruzados e elas tiveram que resolver um problema que não tinha solução, só que elas não sabiam. Então, o que aconteceu? As pessoas com os braços cruzados ficaram muito mais persistentes na procura de solução, que não havia. E depois, estas pessoas, já no estudo a seguir, foram postos na mesma posição e o outro grupo foi pedido a descruzar os braços. Então, as pessoas que ficaram com os braços cruzados, conseguiram encontrar mais soluções para um problema que tinha solução. Por isso, braços cruzados realmente têm um efeito positivo para uma pessoa que está a fazer, mas, como nós vimos agora, e o nosso estudo de 2016 confirmou isto, é percepcionado de tal forma diferente que, na dúvida, é melhor não cruzar. Realmente, nós vimos estas fotografias, este tipo de fotografias no LinkedIn. Aliás, se tem uma fotografia com braços cruzados, altere para uma outra qualquer que, por exemplo, sem braços, se não sabe o que fazer com os braços. Estamos todos concentradíssimos, provavelmente, de braços cruzados. Ok, perfeito. Agora podem estar e devem estar com braços cruzados. Já agora podem trazer um chá, porque um chá tem efeito em nós. Não tanto o chá, como uma chávena quente. O que acontece é que, ao ter uma chávena quente na mão, nós estamos a ver as outras pessoas como pessoas mais calorosas e, neste momento, estamos mais dispostos para dar e não para receber. Ou seja, não ficamos tão egoístas, tipo, quero, dá-me, mas estamos mais dispostos para dar.
Por isso, se tiver a oportunidade de ir buscar chá, faça isto. Ok. Mas, então, infelizmente, um gesto não tem um significado. Há apenas um grupo restrito de gestos que tem um significado, mas também depende do país para o país. Por exemplo, eu estou a falar de gestos que têm o nome emblemas. Em Portugal, este gesto, o que significa? Inveja, pois, inveja. Este é um gesto emblema. Como é que nós... Dor de cotovelo, está a ver? Já há várias interpretações. O que significa? Porque, imagina, eu posso só mostrar assim e uma pessoa já sabe que, estás com inveja. Dor de cotovelo, está a ver? Já há várias interpretações. O que significa? Imagina, eu posso mostrar assim e uma pessoa já sabe que... Então, este é um gesto emblema. Os outros gestos clássicos que vocês se calhar já conheciam, claro, é este gesto. É um gesto que tudo bem. Agora, tem este gesto, substitui-me uma palavra, está tudo bem. Até eu posso não dizer está tudo bem, faço assim e num país este gesto é posicionado da mesma forma. Então, gesto emblema é quando este gesto substitui uma frase ou uma palavra. O problema com estes gestos, primeiro, é um grupo bastante fechado e depois este grupo de gestos tem diferenças culturais. Tal como palavras. Às vezes existe uma palavra que tem significados diferentes, como por exemplo este gesto, em alguns países, por exemplo no Brasil, é um gesto rude, é um gesto ofensivo. Depois, por exemplo, este é também um gesto ok, que nos outros países tem significado diferente, tal como as palavras. Ao contrário, como, por exemplo, na Alemanha existe este gesto, e eu sou na Alemanha, eu não ouvi nos outros países. Isto significa que estás a mentir-me. É um gesto emblema. Então, no mergulho significa subir, pois isto já é um gesto profissional. Eu estou a ouvir-me com atraso. Isto é horrível. Ok, então, o que significa que, se nós voltarmos à pergunta, todos os gestos têm um significado? Não. Gestos, emblemas têm um significado. Estes gestos, emblemas têm aspecto cultural. Por isso, temos que sempre confirmar se numa cultura significa as mesmas coisas, o mesmo gesto, do que na outra cultura. Depois, o outro grupo de gestos que têm o mesmo significado são microexpressões. Pronto, podemos discutir se são gestos ou não são gestos, ou se são microexpressões. Ok. Se chamarmos com palavras gestos todos os sinais não verbais, neste caso, sim. Microexpressões é o outro grupo que realmente tem significado universal. Agora, microexpressão indica qual é a emoção por trás. Ou seja, uma microexpressão, um significado. Mas microexpressão não nos diz qual é a razão desta emoção. Sobre microexpressões, eu vou fazer um webinar diferente, vou fazer no fim de fevereiro, início de março, e mais em março nós vamos ter cá um especialista do Brasil e nós vamos fazer em parceria um workshop de 2 dias, onde nós vamos falar precisamente de microexpressões e de observação. Segunda pergunta. Sobre a primeira pergunta, ainda há dúvidas?
Sobre a primeira pergunta, há dúvidas? Não? Então tenham cuidado com o significado. E os gestos como apontar, olhar ou não olhar não têm um significado. Tudo depende de como será percepcionado pelos outros. Ok, vamos para a segunda pergunta? A segunda pergunta era sobre os braços cruzados e na verdade já respondi. Ok, vamos para a segunda pergunta? A segunda pergunta era sobre os braços cruzados e na verdade falso. Pois, já sabíamos. Falso. Lena estava atenta, estava a ouvir. Boa, boa. É verdade. É falso porque já falámos que para uma pessoa pode significar uma coisa, o problema é que como será depois percepcionado pelos outros. Como eu digo, é um dos gestos que, na dúvida, é melhor não fazer. Porque se sabe que, por exemplo, esta reunião é super, super, super importante, seja entrevista de emprego, um novo cliente ou outra situação qualquer muito importante para si, não faça. Não faça. Deixa as mãos visíveis em cima da secretária, mas não precisa de cruzar. Ok. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta era: apontar com o dedo é um gesto agressivo. É verdade ou não? Lana está a emitir faturas. Uhum. Uhum. Respostas à terceira pergunta. Escrevam-me aqui, por favor. Apontar com o dedo é um gesto agressivo ou não? É verdade ou falso? Depende da percepção dos outros, certo? E como nós não podemos... Esta pergunta é ainda sobre os braços cruzados. Depende da percepção dos outros, certo? Certo. Como nós não podemos controlar como é que os outros vão percepcionar este gesto, nós é melhor não fazer. Numa situação quando é numa situação muito importante para si. Então, espera, nós estamos a falar do gesto agressivo, já, não? Olhe, apontar com o dedo é um gesto agressivo e deve ser evitado. Ok, vejam aqui, os resultados que eu vou vos enviar e aquilo que nós recebemos do inquérito, o que dizem os portugueses? Eles dizem que 77% das pessoas dizem que realmente é um gesto agressivo. É um gesto agressivo. O que isto significa? A não ser que eu queria dar assim. É isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, a pergunta é: vou mesmo tirar agora este gesto da minha comunicação? Nos momentos quando eu vou querer estabelecer empatia e rapport, sim. Nos momentos quando eu preciso de parecer mais agressiva, mais autoritária, tal como Elsa diz, não. Ou seja, vou ao contrário, pôr isto na minha comunicação. Eu sou alérgica às respostas de género depende. Neste caso, depende só de si. Ou seja, depende do seu objetivo. Por exemplo, vocês não conseguem ver agora, mas eu vou vos enviar estas slides. Mas se repararam ou se seguiram a campanha presidencial agora nos Estados Unidos, vocês viram que Donald Trump sempre apontava. Viram? E vimos também, ao mesmo tempo, Hillary Clinton a apontar. E qual foi a diferença? Para Donald Trump resultou, para Hillary Clinton não. Porquê?
Porque Hillary Clinton escolheu o moto da sua campanha que dizia Stronger Together. E together e apontar são coisas completamente diferentes. Por isso, no caso dela, não funcionou. Nós vimos, primeiro ela tentou apanhar o seu dedo e não apontar desta forma. E depois nós vimos que... Ela tentou apanhar o seu dedo, depois saltava-lhe de vez em quando. Eu vou enviar o link para este vídeo para poderem ver, é mesmo engraçado. E no Donald Trump o mesmo gesto resultou. Porquê? Porque a campanha dele era Make America Strong Again. Stronger, mais... E ele estava no seu posicionamento como uma pessoa agressiva, ele queria parecer agressivo, ele era como se fosse... não, ele é contra aquilo tudo que era antes, por isso, para ele, funcionou e resultou, porque estava de acordo com a imagem que ele queria transmitir. Por isso, no caso de Trump no caso de Trump é super congruente. É isso mesmo. Numa situação, e eu lembro-me, eu tive um cliente, era advogada, e um dia ela chegou e disse: eu tenho um problema com a minha colega, porque quando nós vamos ao tribunal, ela sempre intimida-me, e eu acredito que ela faz isto de propósito. E o que nós fizemos, e ela própria disse, eu precisava que me ajudasse com algum comportamento, alguns gestos que me ajudassem a contradizer a ela, a contrapor, e até, sim, eu gostaria de parecer agressiva e forte. Então, como o objetivo dela foi este, nós de propósito colocamos na comunicação dela gestos a apontar. Ela conseguiu aquilo que queria, porque na altura estava de acordo com o objetivo dela. De certeza, se esta advogada vai para uma primeira reunião com o cliente, não vai fazer isto. Estas imagens todas vou-vos enviar. Aliás, os resultados não eram muito surpreendentes para mim, pelo menos porque eu já na altura tinha resultados da Academia Militar que dizia que quando o comandante aponta com o dedo, ele não cria empatia, faz sentido, e mais, ele neste momento não serve como influência, referência para os seus subordinados, e estes subordinados não querem fazer esforço extraordinário para ele. Dúvidas sobre o gesto apontar? Escrevam. Nada? Não há dúvidas? Ok. Podemos seguir? A pergunta número 4 era: se apontar com uma caneta tem, só um segundo, tem menos impacto negativo do que com o dedo. É verdade ou falso? Vou enviar por e-mail, sim. Vamos colocar esta apresentação disponível no nosso site para descarregar. E sim, vamos enviar um aviso para todos quem se registrou para este webinar. Lena, não. Este não parece suave. Até parece mais agressivo. Porque caneta é um objeto muito sharp e realmente aponta da mesma forma como o dedo, a não até parece mais forte. Uma arma, sim. Por exemplo, quem faz apresentações, o que acontece, por exemplo, tem pointer na mão e depois tem tendência de apontar com o pointer. É a mesma coisa. Cuidado com este apontar.
Pergunta número 5. As pessoas poderosas dão mais contato visual do que as pessoas menos poderosas. É verdade ou falso? Há quem mais quer apontar? Quer apostar? Lena, Elsa? Nope. Ok. O que acontece? Que não. As pessoas poderosas recebem mais contato visual, mas elas dão menos. Lembram-se do filme Diabo Veste Prada? Mulheres, se calhar, viram de certeza, não? Quem viu o filme? Claro, claro. Eu vi aquele filme 1000 vezes. Se olharem agora para este filme de outra forma, pronto. Lembram-se como ela vale a pena ver. Não sei se vai ter o mesmo prazer de ver, mas de certeza raparigas todas adoram este filme. Lena tem toda a razão. Ela nem olha para os funcionários, mas todas as funcionários olham para ela. Ela nem olha para os funcionários, é verdade. O que acontece? Não vamos baralhar o contato visual mais, ou seja, o tempo que uma pessoa dá e o contato visual intenso. Então, o que acontece é que as pessoas realmente que têm mais poder olham menos para os outros, mas elas recebem mais contato visual. O que eu vejo nas formações, por exemplo, quando acontece-me ter na mesma turma, por exemplo, um administrador e diretivos da segunda linha, todos os olhares, seja qual simulação nós vamos fazer. Por exemplo, às vezes fazemos a simulação de uma entrevista ou de uma venda ao cliente ou uma apresentação. Logo eu percebo quem está à minha frente, porque todos os participantes vão de uma forma ou outra olhar para o administrador. Se eu tenho uma equipa com o gestor desta equipa na sala, nós vamos fazer exercícios diferentes, mas sempre vão olhar para o seu gestor. É como se fosse a procura de aprovação. Isto é tão inconsciente. Até na sala, por exemplo, quando numa sala, numa plateia, ou quando há entrega de prémios, também conseguem perceber logo onde está o administrador ou uma pessoa mais importante. Porque quem está a fazer a apresentação vai olhar para a sala, sim, mas mais vai olhar para aquela pessoa que é mais importante. Por isso, o problema é aqui que as pessoas, quanto mais sobem o poder, menos contato visual dão e depois começam a perder na empatia. Porque, por exemplo, um estudo, novamente, na Academia Militar, revelou que os comandantes que dão mais contato visual, eles realmente criam empatia, eles são pressionados, vou-vos dizer já, como mais autoconfiantes, com mais autocontrolo. As pessoas que têm coragem servem como influência, referência e também contribuem para a satisfação dos colaboradores. Então, quanto mais quanto maior o nosso cargo, temos que lembrar-nos de dar contato visual. Estamos em sintonia? Dúvidas?
Vejam agora isto nos vossos locais de trabalho, quem recebe mais contato visual. A verdade é que, em perfeita sintonia, obrigada Rita, a verdade é que as pessoas mais poderosas têm aquele olhar que pode furar às vezes. Mas dizer que elas olham mais tempo ou mais vezes, não podemos. Ok, então vamos seguir para a próxima pergunta. Pergunta número 6. A voz revela o grau de competência. É verdade? Se não há respostas, vou responder eu. Não. Falso. Falso. Vou agora falar contra mim. Eu não gosto nada da minha voz. Estou a trabalhar nele. Mas, na verdade, a voz revela o grau de competência. Imaginem. Vocês vão receber esta informação. A Tufts University, um estudo de Nalini Ambali, confirmaram que tom de voz permite adivinhar se o médico tem ações judiciais contra ele pela incompetência profissional. Então, o que aconteceu? Gravaram os médicos a falar. Pois é, Rita. Também fiquei com susto quando ouvi isto, quando li este artigo. Então, o que acontece? Elas gravaram a voz dos médicos e depois, espera, aqui é pior, aqui é pior, agora que é a informação mais assustadora. Então, elas deixaram 10 segundos do médico a falar e depois, em vez de dar uma voz com palavras, elas fizeram assim, voz, 10 segundos e mostraram este vídeo às pessoas que não conheciam os médicos e pediram avaliar precisamente isto. Acha que este médico teve uma ação judicial contra ele pela incompetência profissional? Então, respostas, sim. As pessoas conseguiram realmente, agora não me lembro da taxa, mas era uma taxa significativa das respostas quando as pessoas conseguiram acertar se o médico realmente teve estas ações ou não. Mas isso não está relacionado com a confiança do médico? Sim, voz de macho alfa, creio que fez um programa em que só por ter uma voz mais grave já se obedecia mais. Falando da voz mais grave, é verdade, a voz mais grave é a voz que vende mais, é a voz que é mais agradável para o nosso ouvido e a voz grave, digamos assim, sim, obedecemos mais do que, por exemplo, para uma voz aguda. Nós temos exemplos clássicos internacionais a que nós todos assistimos, por exemplo, Margaret Thatcher, que de propósito baixou a sua voz para ter uma voz mais grave. Nós agora assistimos ao caso de Hillary Clinton, ela também teve uma voz mais aguda e baixou uma voz para mais grave e mais uma fala mais pausada. Por isso, a voz também treina-se. Relacionado com a autoconfiança, é provável que a autoconfiança, mas na verdade nós temos mais parâmetros na voz. Nós na voz avaliamos velocidade, avaliamos então ritmo, velocidade, volume e tom de voz. Reparem, ritmo e volume são responsáveis pela qualidade de discurso, qualidade da mensagem, da informação. Tom de voz é responsável pela emoção,
E se nós conseguirmos fazer maior entoação, nós somos mais persuasivos. Este foi um resultado também de um estudo muito interessante que fizeram com juízes, e aqueles juízes que tiveram maior entoação conseguiram ser mais persuasivos. Dúvidas? Fiquei off? Espera, mas ficou off literalmente ou ficou off pela informação que eu disse? Então, até todos ficarem muito, muito assustados, eu vou sugerir um exercício. Já podem, a partir de agora, podem melhorar a sua voz para parecerem mais competentes. Vou dar uma dica ou um truque e então reparem, nós temos podemos ter uma respiração fria e uma respiração quente. Como é que é? Façam assim. Ponham a vossa mão à vossa frente e experimentem dizer alguma coisa com respiração fria. Fazem como se fosse soprar, como se fosse para arrefecer a sopa ou algum prato quente. E agora, digam, por exemplo, aquela lenga-lenga, o rato roeu a rolha do rei da Rússia com respiração fria. Experimentem. O rato roeu a rolha do rei da Rússia. Conseguem sentir a respiração fria? A minha voz já mudou. O que aconteceu? Quando eu tento falar com respiração fria, a minha voz começa a ficar mais aguda e mais irritante, eu sei. Está quente. Não, então, se está quente, faça fria. Faça como se fosse soprar para uma sopa. O rato roeu a rolha do rei da Rússia. Você está a ouvir que a minha voz agora ficou mais aguda. Consigo sentir? Pronto. Agora, com esta respiração fria, diga aquela lenga-lenga ou outra coisa qualquer. O rato roeu a rolha do rei da Rússia. Agora, com esta respiração fria, diga aquela lenga-lenga ou outra coisa qualquer. O rato roeu a rolha do rei da Rússia. Agora, a seguir, conseguiram ouvir a diferença na vossa voz? Ok, vamos comparar. Vamos comparar com o outro que vou dizer agora, é respiração quente. Respiração quente, vocês conseguem ter... pensem que aqui está um espelho e vocês precisam de... Qual a palavra? Ambaciar? O espelho. E agora, digam-me a mesma lenga-lenga ao sentir respiração quente. O rato roeu a rolha do rei da Rússia. O rato roeu a rolha do rei da Rússia. Experimente. Engraçado. Curioso. Conseguiram ouvir a diferença na minha voz? Sim, fica mais grave. Fica mais grave e mais quente. E a voz mais quente é que envolve mais as outras pessoas. João, obrigada. Então, esta já é o mínimo, é uma dica mínima, um truque, podem chamar isto de truque, que podem aplicar no vosso dia a dia e, como diz a minha professora da voz, a nossa respiração tem que ser sempre quente. Depois, nós podemos fazer a variação da voz.
E sim, nós, por exemplo, na formação até fazemos isto. Nós passamos pelos 4 registros da voz e aprendemos ou tentamos pelo menos dar maior entoação à nossa fala, mas a sua respiração tem que ser sempre quente. É esta respiração que envolve, como se fosse acolhedora. Mas claro, no momento, quando decidirem apontar, se acrescentarem ainda uma respiração fria, vocês vão matar uma pessoa sem dizer qualquer coisa. Ok? Estamos de acordo? Podemos passar para podemos passar a sétima pergunta. A sétima pergunta era ou se tiverem ainda dúvidas sobre a respiração quente-fria e a voz, por favor, digam. Okay, podemos passar. Okay. Então, pergunta número 7 era: o sorriso de um líder aumenta a satisfação dos colaboradores. É verdade ou não? Uhum. Aqui agora vamos todos acertar, não? Digam as vossas respostas. É verdade ou falso? Se o sorriso... Sim, estamos a falar de um sorriso verdadeiro. Não é aquele sorriso falso ou sorriso social. Verdade. Verdade. Claro, neurônios, espelho. É isso mesmo. Se for com pé de galinha. É verdade. Claro. Reparem. Falou muito bem, João falou muito bem aqui do neurônios de espelho e isto é importante lembrar-se disto porque os nossos neurônios de espelho, elas espelham não só sorrisos, elas espelham todas as outras emoções. Por isso, se é um líder de uma equipa ou um colega que trabalha no open space ou simplesmente uma pessoa que trabalha com as outras pessoas, pensem sempre que nós, ao ter estes neurônios espelho, nós vamos espelhar qualquer tipo de comportamento. E depois acontece como quando nós estamos num trânsito e uma pessoa começa a buzinar, o que acontece? Todos os outros também começam a buzinar. Por isso, se começarmos a sorrir, a pessoa vai sorrir. Se nós chegarmos assim todos inquietos e assim irritados, também vamos passar este comportamento para os outros. É importante lembrar-se que não só transmitimos ou contagiamos com o sorriso, mas também com as outras emoções. Eu depois, na apresentação, vou enviar aqui um screenshot de um artigo que saiu no Diário de Notícias e o título do artigo era mesmo assim: Contágio emocional, felicidade e tristeza pegam-se como a gripe. Uhum. E o nosso estudo na Academia Militar também confirmou que quando o comandante sorri, realmente os subordinados ficam mais satisfeitos. E isto aplica-se ou quando ele está a falar para o pelotão ou quando ele está a falar one-to-one. Sempre o efeito é igual. Dúvidas? Comentários sobre esta pergunta? Todos acertaram? Mais empatia. Tem toda a razão, até mais. No mesmo estudo da Academia Militar, os subordinados disseram que quando o meu comandante sorri, seja que ele falar para o pelotão ou fala comigo, realmente ele cria mais empatia. Perdi a autoridade. Eu, neste caso, tenho que lhe dizer
duas coisas. Primeiro, claro que o sorriso tem que estar congruente com a situação. E segundo, pensem sempre no Obama, pensem sempre no Papa. São as pessoas cuja autoridade ninguém vai questionar e são as pessoas que têm um sorriso maravilhoso. Nuno, respondi à sua pergunta? Ok, enquanto o Nuno está a responder, se calhar vamos passar para a quase penúltima pergunta. Sim, atenção, professor de eletrónica. Eu sei de que se trata. Até, por exemplo, na política russa, não eu costumo sorrir. Já vi que, por exemplo, na política portuguesa também não. Ainda existem preconceitos e depois há situações quando realmente não se deve sorrir. Mas se nos compararmos, por exemplo, falamos do Obama ou dos outros políticos, Obama também nem sempre tem situações quando ele ri e sorri. Mas quando sorri é, é o máximo. Agora lembrei-me, agora falei da América e da política e lembrei-me, se quiserem perceber ou sentir melhor o que significa a respiração quente, vejam qualquer vídeo da Ivanka Trump. Independentemente daquilo se gostam ou não gostam dele ou do pai dela, vejam os vídeos ou ouçam a voz dela. Este é um ótimo exemplo de uma respiração quente. E sim, para uma mulher, ela tem uma voz realmente grave. Mas é aquela voz que é uma voz acolhedora. Então, a pergunta número 8 era: os nossos gestos têm impacto na percepção dos outros, mesmo quando estamos apenas a ouvir? É verdade? É falso? É verdade. Muito bem, muito bem, muito bem. É verdade. Assim, sinto que estamos em sintonia, porque é isso que é importante, que muitas vezes nós preparamos uma apresentação ou uma entrevista e então quando câmara motor, nós aqui agora estamos bem. Mas depois saímos do palco, saímos da entrevista, ou, por exemplo, estudantes que passam pelas entrevistas de emprego saem da sala de entrevista e aqui fazem o que apetecer. Não, infelizmente, nós criamos a impressão e os gestos têm impacto mesmo quando nós estamos, mesmo quando nós estamos apenas a ouvir. Okay. E mais, por exemplo, o estudo da Academia Militar também confirmou que, porque nós pusemos 3 situações, quando o comandante fala para o pelotão, quando o comandante está a falar e quando o comandante está a ouvir. E estas duas situações confirmaram que, indiferente se está a ouvir ou se está a falar, tem impacto. Os subordinados veem, tal como os nossos colegas veem, os nossos familiares veem, por isso temos que sempre ter cuidado com a nossa postura e não só.
Dúvidas? Perguntas? Se não, vamos já para a penúltima pergunta. A nossa linguagem corporal influencia as nossas emoções. É verdade, é verdade, é verdade. Provavelmente todos já ouviram sobre a influência de postura no estado emocional. Digam-me se não ouviram, se por acaso não ouviram. Uhum. Não há pessoas que não ouviram. Então, depois, claro, o outro exemplo clássico é o sorriso, mas eu queria. Vantagens porque vi a Emicádia, não troquei o nome. Sim, está certo, João, é Emicádia. Não percebi a sua pergunta. A pergunta era: a nossa linguagem. A pergunta era: ah, já conheço o estudo de Emicádia que explica que a postura influencia o nosso estado emocional? Não? Ok. Lena, vou lhe aconselhar ver o vídeo de Emicádia. Emicádia, o João em cima escreveu muito bem o nome. Não, só com dois D. Vou escrever Emicádia. É professora de Harvard Business School e ela comprovou que ao ficar numa postura de super mulher ou super homem, nós vamos gerir o nosso estado emocional. E realmente este vídeo, como se tornou tão viral, e muitas pessoas já ouviram sobre isto, por isso eu, na dúvida, sempre confirmo. Veja este vídeo, não vai arrepender. O outro exemplo clássico, provavelmente também já ouvimos, é o sorriso, que também influencia no nosso estado emocional. Mas eu gostaria de dar outros exemplos que se calhar ainda são menos evidentes. Postura, emoção faz sentido, faz todo o sentido. Antigamente nós sabíamos que as emoções transparecem no corpo. Hoje nós sabemos que também o nosso corpo influencia as nossas emoções. E sim, assim cria-se este ciclo e, isto que... E eu acho que nisto é o poder da linguagem corporal que nos ajuda a gerir o nosso estado emocional e o nosso desempenho. Um outro exemplo, como é que o nosso corpo influencia o nosso estado emocional. Costas direitas. O estudo para não me enganar, o Ohio State University, elas confirmaram que, sim, que as costas direitas, as pessoas em posturas direitas confiam mais naquilo que estão a dizer, confiam mais em si. Por isso, quando precisarem de um bocadinho mais confiança, estiquem as vossas costas. Isto aplica-se na alta performance em atletas. Sim. Elsa, está a falar daquele estudo de mão e da... Eu, por acaso, queria mesmo falar disto, até preparei aqui uma bola. Então, o que se diz que os atletas, para terem o melhor desempenho antes de entrarem no campo, é aconselhado para eles fazerem um movimento com mão esquerda. Porquê? Porque estão a ativar a parte direita do seu cérebro, ou seja, desligam-se mais da lógica e daquela sensação que tenho que me lembrar, fazer isto, é aqui, começar da mão, da perna esquerda, do pé direito, ou seja, em vez de ele pensar, concentrar-se naquilo que precisa de fazer e como, e tudo que ele já estudou, aprendeu e já
é aconselhável eles fazerem um movimento com a mão esquerda e neste caso eles conseguem ativar mais direito do cérebro, que é mais emocional, e programar-se para um evento, um desempenho positivo. Vou já repetir a parte das costas. Ohio State University fez um estudo muito interessante e eles confirmaram que as pessoas, quando um grupo das pessoas, aquele grupo das pessoas que foram pedidos a ficar com as costas direitas, eles confiaram mais em si, confiaram mais naquilo que estavam a dizer. Para canhotos, eu não tenho esta informação. Ou seja, não tenho nenhum estudo que confirma ou uma coisa ou o contrário. Se tiver alguma informação ou se ler, encontrar, por favor, envie-nos, porque a nós ainda não chegou, ou seja, do nosso research que estamos a fazer, não tenho esta informação. Elsa está a dizer, é a minha carta desta semana. A Elsa está a falar das cartas 50 de inteligência não verbal, 52 cartas para treinar, e já percebi. Elsa, estou consigo porque eu também, às vezes, já tive esta carta no meu computador. Ok, outro efeito, se calhar mais evidente, mas que confirma que existe relação entre o nosso corpo e a nossa emoção. Reparem, por exemplo, quando tenho uma dúvida sobre isto, mas é capaz de ser complexo, essa coisa dos hemisférios serem um emocional, outro racional, é mito já desfeito? Não. Não é mito já desfeito. João, se tenho alguma, também já tinha ouvido dizer isto, mas isso... Rita, obrigada. João, já, se ouviram, ou seja, eu, para dizer isto em voz alta, eu precisava de ter alguns estudos comprovados. Se tem alguma coisa que nós não ouvimos ou não reparamos, por favor, também mandem-nos, partilhem connosco e nós vamos nos atualizar. Até agora, e por exemplo, aquele estudo das bolas foi um estudo bastante recente, não questionaram este efeito ou este aspecto dos hemisférios diferentes. Vou dar outro exemplo de como o nosso corpo influencia o nosso estado emocional. Foi comprovado que quando nós precisamos que nós precisamos de um bocadinho de willpower, tradução para português seria se calhar uma força interna. Então, quando nós precisamos de uma força interna, por exemplo, não comer mais uma fatia de bolo, ou ir ao ginásio, ou fazer mais push-ups, mas é quando preguiça ataca. Então, neste momento, contrair os músculos, pode ser assim, pode ser os músculos, e nós vamos conseguir ter mais força interna para, por exemplo, nestes casos, resistir à tentação. Vou ler as vossas aqui comentários. Até agora também não ouvi nada, Rita. Sei que há um estudo que violinistas que influencia áreas do cérebro. Elsa, envie-nos, por favor, esta informação. É mais pela curiosidade pessoal, porque gostaria de pôr a minha filha a tocar violino ou piano. João, já li algumas coisas em neuromarketing que se diz que a diversão em hemisférios emocional e racional é muito simplista. Isto é provável. Nós tentamos simplificar muitas coisas, mas às vezes ajuda. É um estudo sobre inteligência, salvo erro. Elsa, envie-nos, por favor, o PDF.
Agora, neuromarketing. Por exemplo, também é muito simplista. Quem ouviu já de teoria do Daniel Kahneman? Ele também exemplifica, como ele fala de forma muito, muito fácil e simples, também de duas partes do nosso cérebro. Ele fala de um cérebro mais rápido e mais emocional, e é aquele que é responsável pela nossa primeira escolha, e ele confirmou que a economia é gerida pelas emoções e não pelo raciocínio. E o segundo cérebro que é mais racional. Por exemplo, claro que na cabeça depois não temos assim um cérebro e outro. É uma forma muito simples de explicar o que se passa na nossa cabeça. Uhum. João, foi sobre este estudo a que se referiu ou não? Ok, enquanto o João está a responder. Depois, o outro exemplo de como o nosso corpo influencia o nosso estado emocional, e eu mencionei logo no início, que tem a ver com, por exemplo, a chávena quente. Quando nós temos um objeto quente na mão, nós vemos as outras pessoas como mais calorosas e estamos mais dispostos para dar. Também, imagina, não tenho uma chávena quente na mão, então faça este movimento e já vai aquecer as suas mãos. Há uma TED Talk que é possível enganar o cérebro através de postura fake. Sim, sim, Milene tem toda a razão. É um TED Talk da Amy Cuddy, nós já falámos sobre ele, e foi precisamente ele que disse: fake it, don't fake it until you make it, fake it until you become it. E esta é uma boa dica. Uhum. Vamos para a última pergunta. Já estamos 1 hora e 10 minutos. Não queria atrasar ninguém. Por isso, a última pergunta era: nós podemos aprender a controlar os nossos gestos ou não? Uhum. Sim. Sim, se estivermos mais atentos, pois. E é aqui que aplica-se aquela regra que Milene mencionou da Amy Cuddy: don't fake it until you make it, fake it until you become it. Se nós excluirmos microexpressões, tudo o resto nós podemos controlar. Sim, todos os nossos gestos nós podemos controlar. E quem viu hoje o vídeo no Facebook que eu coloquei era da Melania Trump, e é um vídeo que na verdade é assustador, porque toda a gente já está a gozar na internet é que ela precisa de ajuda por causa do Donald Trump. Provavelmente, não sabemos. Mas o vídeo que eu coloquei e vou partilhar, eu ia mostrar na apresentação. A apresentação não está não consigo mostrar, mas eu vou enviar o link para este vídeo. Então, o que aconteceu? Nós vimos que Donald Trump vira para a Melania, diz alguma coisa, ela sorri com o seu sorriso lindo, e depois ela mal vira, ela faz assim. Uhum. Uhum. Estas emoções ou expressões faciais é muito mais difícil controlar, e eu dizia, não, microexpressões é quase impossível controlar. Continuamos a dizer quase e impossível porque realmente existem algumas pessoas, é uma pessoa em 10 que consegue fazer isto. Mas controlar microexpressões nós não podemos. O que nós podemos controlar é a nossa postura, as nossas mãos, o contato visual, a nossa voz.
os nossos pés, tudo isto nós podemos controlar. E daí acho que é o poder que nós podemos tornar-nos nas pessoas que queremos. Isso não é fake, eu não acho isto fake, porque nós escolhemos uma roupa. Lembram-se como vocês foram quando eram, por exemplo, com 18 anos, com 13 anos, e vestiram-se de uma forma, e depois, ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, vocês mudaram a roupa, vocês escolheram uma roupa mais adequada, uma roupa melhor, se calhar já compravam até marcas melhores. Então, houve uma evolução. Aqui também, a linguagem não verbal é o nosso visual. E nós podemos e devemos também alterá-lo de acordo com o nosso cargo, com onde estamos, quando crescemos. Um psicopata consegue controlar as microexpressões, como tu tens de saber. Eu não sei controlar as microexpressões, até pior. A minha cara é tão transparente, eu tento fazer um sorriso de Mona Lisa nas situações quando eu não quero transparecer as emoções. E eu sei, ou seja, porque tenho uma boa autoconsciência, eu sei que eu transpareço muitas emoções na cara. Até mais, numa das últimas conferências onde eu assisti, eu, quando vi as fotografias que a Teresa tirou, ao longo, se uma pessoa olhar as fotografias assim em sequência, percebi-se logo como mudou o meu estado emocional ao longo desta conferência. Mais uma vez tomei consciência e agora, em qualquer situação, quando eu não quero transparecer, eu faço um sorriso de Mona Lisa. É como fazia Hillary Clinton, sim, Hillary Clinton no primeiro debate com Donald Trump. Por isso, controlar microexpressões não é comigo, consigo ler muito bem. As microexpressões, controlar as minhas não consigo. A única forma de eu controlar as minhas expressões faciais é colocar um sorriso de Mona Lisa. Se quiserem, podem levar também isto como uma dica. Tem a ver com a forma como nos envolvemos na situação. Eu não estou muito preocupado, por exemplo, com o facto de eu ser tão transparente, porque eu conheço as vantagens disto. Eu conheço através de vários estudos que confirmam que as pessoas que são muito transparentes na cara criam mais empatia e criam relacionamento com os outros de forma mais fácil. E como o meu trabalho tem a ver com as pessoas, eu considero isto como o meu ponto forte. Eu conheço as situações quando isto não me ajuda. E nestas situações eu tento controlar através daquela expressão que já falei. Tenho algumas dúvidas sobre este tema, sobre as expressões, sobre o controlo. Para ajudar, por exemplo, a controlar os gestos, nós lançamos aquela ferramenta 52 cartas. Nós já vimos aqui a Rita e a Elsa, elas já têm as nossas cartas. E, aliás, um dos objetivos que nós tivemos quando criámos aquela ferramenta era para ajudar a controlar e treinar certos gestos. Se não conhece esta ferramenta, por favor, vá ao nosso site. Nós temos lá logo na primeira página e lá diz-se o que é isso. Eu aqui não tenho. Mas vejam no nosso site. São cartas, 52 cartas com 52 gestos. Mais dúvidas? Diga-me, por favor, quem respondeu ao nosso questionário, o nosso inquérito, hoje deveria ter recebido o nosso newsletter com a possibilidade de descarregar o ficheiro. Receberam? De certeza, por exemplo, eu sei que Elsa estava na lista, Rita. Vocês receberam o ficheiro? Conseguiram descarregar?
Diz, já recebi. Ok, perfeito, então funcionou. Recebi sim, já espreitei. Uhum. Quem não respondeu, ainda não recebeu. O que nós fizemos? Nós prometemos que as pessoas que responderam e deixaram o seu e-mail iam ser os primeiros a receber. Prometido e devido. Por isso, hoje, ainda antes do webinar, quem respondeu e deixou o seu e-mail já receberam as respostas. Quem não respondeu ou não sabia do inquérito, fiquem descansados. Daqui a nada nós vamos revelar estes resultados. Lena, ou não respondeu ao inquérito, ou João, ou não responderam no inquérito, ou na altura não deixaram o vosso e-mail. Mas tudo tranquilo, nós vamos revelar estes resultados dentro das próximas semanas e até mais depois vamos deixar este ficheiro completo disponível no nosso site para descarregar. Por isso, fiquem atentos, vai estar disponível. E mais, eu queria vos dizer que nós vamos ter aquele workshop, se calhar mais formação do que workshop de 2 dias, que nós vamos ter em Lisboa e no Brasil. Se está cá alguém do Brasil, por favor informem-se, porque nós já temos Rio de Janeiro confirmado como local. Vamos ter lá o workshop de 2 dias e também vamos ter em Lisboa uma formação de 2 dias. Vai ser sábado e domingo, nos dias quando não trabalham, e por isso, se quiserem, inscrevam-se. Vamos ter cá Pedro Castro conosco. Vai ser formação de 2 dias e vai ser bom. Dúvidas, perguntas, enquanto ainda estamos online, digam por favor. Fiz assim, me desculpa, tem a ver com a forma como nos envolvemos na situação. Eu não percebi, eu vi esta pergunta e não percebi, desculpe, diga outra vez. O que tem a ver com a forma como nos envolvemos na situação? Como? Qual é a pergunta? Desculpe, de que forma que podemos aprender a controlar os nossos gestos? Esta pergunta não vi, desculpe, tem toda a razão. De que forma? De que forma? Autoconsciência. A autoconsciência. Gravem-se no vídeo. Podem fazer um exercício. Perguntem aos seus amigos. Sim. Perguntem aos seus amigos, por exemplo, eu, Irina, quais gestos associa-se a mim? O que acho que eu faço mais? E depois, outra coisa que pode fazer, grave um vídeo. Por exemplo, ponha um vídeo a gravar e vai trabalhar no escritório, fazer o seu dia a dia, 1 hora, grave, veja e vai ver. Já vai ver quantas vezes está assim, vai ver como está as suas costas, vai ver como é que está a sua cara, se é muito expressiva ou não, e vai já perceber ou ganhar um bocadinho de consciência como é ou como é que está. E depois, claro, é treinar. Ou seja, se por exemplo, até anteontem nós estivemos na formação num banco e um senhor lá diz: eu sempre quando fico nervoso faço assim, fico com a perna assim a tremer. E eu disse: mas já sabe? Ele disse: sim, sei, por isso eu tento controlar. Ou seja, a partir do momento que nós sabemos que fazemos alguma coisa na nossa perspectiva errada para a nossa imagem, nós podemos começar a controlar. Como? Ponham-se um sticker, um lembrete para não fazer isto. Ponham as nossas cartas para lembrar-se, ao contrário, de fazer alguma coisa. Ponham isto num hábito. Os hábitos criem-se. Eu agora estou a fazer uma experiência consigo e estou a criar o hábito de acordar às 6 da manhã. Custa-me.
custa, mas cada vez menos. E realmente o hábito cria-se porque no outro dia eu acordei no sábado às 5h58 sem qualquer despertador. O hábito cria-se. O hábito não cruzar os braços, o hábito não cruzar as pernas, o hábito gesticular, o hábito não manter as mãos, por exemplo, nos bolsos. Isto são hábitos. E temos que tratá-los como qualquer outro hábito ou comportamento. Ok. Não. Mais dúvidas, mais perguntas. Às vezes, um ponto mais difícil é realmente fazer uma boa autoavaliação. E aqui normalmente ajudam os outros. Exemplo, eu luto com cruzar as pernas a trabalhar. Rita, estou consigo. Eu também estou a lutar com cruzar as pernas. Também porque é mal para a nossa saúde. Pelo menos não prejudica a nossa imagem, mas sim, de certeza, prejudica a nossa saúde. Uhum. Quem tem uma respiração quente ao falar, podemos dizer que é mais assertivo? Eu não sei se podemos dizer que é mais assertivo, mas de certeza esta pessoa parece mais quente, mais envolvente, mais calma, porque, reparem, com respiração quente é difícil falar rápido. É possível, mas é difícil. E ao falar mais devagar, ou mais com respiração mais quente, ou moderadamente rápido, nós conseguimos ser muito mais claros na nossa comunicação. Transmite mais confiança, porque uma pessoa fala com calma. Uhum. Sim. Mais seguro, sem dúvida, porque também já repararam que com respiração quente a voz logo começa a ficar mais grave. E isto, por exemplo, no caso das mulheres, sempre joga ao favor. Porque nós mulheres temos uma voz, pela natureza, mais aguda, nem todos, mas pela natureza temos uma voz mais aguda. E ao conseguirmos ter uma voz mais grave, mais calma, mais quente, nós logo ganhamos pontos, por exemplo, nas reuniões, quando temos que marcar a nossa opinião, marcar a nossa posição. Porque o que normalmente está à espera de uma mulher é que ela começa a gritar, começa a ficar emocional, começa a falar mais alto. Logo, neste momento, nós estamos a perder credibilidade. Reparem também, 80% das mulheres têm uma voz mais aguda e com respiração fria. E ao contrário, e apenas 20% têm uma voz mais grave, pela natureza. E 80% das mulheres são realmente mais emocionais. Ao contrário dos homens. Os homens têm uma voz principalmente mais grave e se nós olharmos para os cargos de topo e, por exemplo, para os políticos, a maioria, quem temos lá, são homens. Por isso, mulheres, temos que começar pela nossa voz, que também vai influenciar as nossas emoções. Porque eu aqui não falei neste webinar, mas nós temos um estudo interessante que diz que quando uma pessoa fala com uma voz mais grave, ela sente-se mais confiante e a própria pessoa sente-se mais confiante e tem um pensamento mais abstrato. E a pessoa que fala com uma voz mais grave também é vista pelos outros como uma pessoa mais confiante. Rita, olá, olá, nós também já vamos todos sair e eu agradeço a vossa presença de todos. Rita, depois falamos. Ainda preciso de fazer um artigo para a vossa newsletter, certo?
Mais dúvidas? Mais perguntas? Não se pode, Milene, não se pode controlar as microexpressões. Este aqui é um problema, por um lado, para quem está a comunicar, mas é uma vantagem para quem está a observar. Porque, como nós não podemos controlar as microexpressões, quem está a observar sempre consegue tirar mais informação. Perceber o que uma pessoa está a sentir neste momento, qual a emoção. Por isso mesmo, os treinos em microexpressões são tão importantes e realmente, no caso de microexpressões, é uma matemática. Se eu vejo este indicador confiável, então isto significa esta emoção. Porque se nós pudéssemos controlar microexpressões, o treino em microexpressões teria menos valor. A maioria das pessoas não conseguem controlar microexpressões e por isso temos sempre vantagem ao aprender a descodificá-las. Milena, respondi à sua pergunta? Não podemos controlar as nossas microexpressões. Ok. Se não há mais perguntas, deixa-me ver, só confirmar, se não me faltou nada. Se não há mais perguntas, eu, do meu lado, agradeço muito a vossa participação. Elsa, obrigada obrigada. Tive um problema técnico, da próxima vez vamos resolver isto e eu de certeza vou fazer mais um webinar sobre as microexpressões. Milene, está muito bem-vindo, também todos estão muito bem-vindos. Nós vamos avisar, vamos fazer um webinar sobre microexpressões e neste caso eu espero vou tentar ter apresentação. Há quem consiga, são poucas pessoas, são as pessoas de Poker Face. Se eu um dia encontrar a pessoa que sabe controlar, eu vou perguntá-la como ela faz isto. Hoje eu não sei como elas conseguem, mas se um dia eu encontrar uma pessoa assim, eu vou perguntar. Muito, muito obrigada. João, obrigada. Putin, pois, é verdade, Elsa, só que não tenho acesso a ele para lhe fazer esta pergunta. Para quando é o próximo? Vamos agendar o fim de fevereiro ou início de março. E eu vou avisar com antecedência, prometo. Para quando é o próximo? Vamos agendar o fim de fevereiro ou início de março. E eu vou avisar com antecedência, prometo. Então, obrigada a todos e assim vou desligar-me. Obrigada. Obrigada e já é sexta-feira quase, por isso um bom fim de semana.